Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês irão assistir isso, mas espero que todos assistam. Tá? Estamos aí de volta com a nossa TPC, do componente curricular específico. Né? Tivemos aí uma semana em que eu estava de férias, que vocês tiveram só formação via EFAP. Tá? Espero que tenham descansado de mim. Mas estamos aí de volta para continuar os nossos estudos, o nosso trabalho. Espero de coração que todos estejam bem, estejam se cuidando, mantendo o devido distanciamento, uso do álcool em gel e da máscara, né, que por hora é o que nós temos aí de mais eficiente, tá? Para vocês entenderem meu período de férias um pouco diferente, eu fiquei na diretoria naquele período de recuperação de janeiro, tá? Então por isso aí que minhas férias foram alocadas em outra data, tá? Mas voltamos aí com força total para continuar os trabalhos e colaborar aí com vocês nesse desafio que tem sido promover as aulas de maneira remota, né? Então, possivelmente essa semana também volte algum atendimento presencial. A gente precisa aí articular, né, como é que tudo isso pode funcionar e a melhor maneira para que vocês e os estudantes sejam atendidos, ok? Então vou desligar aqui a minha câmera, vocês vão ver só agora a projeção do PPT. E hoje nós temos aí como tema para a nossa terceira TPC os fundamentos pedagógicos do currículo paulista, competência leitora e seus desafios. É um tema, pessoal, que já tem sido discutido aí ao longo dos anos, né, essa questão da competência leitora e escritora, mas que a todo momento a gente precisa relembrar dessa importância, visto que os resultados de avaliações não têm demonstrado, né, coisas muito boas referentes a isso. Então vamos lá. O objetivo de hoje é a gente mobilizar conhecimentos sobre o currículo paulista, promover interação sobre as competências gerais e específicas, estimular a utilização dos materiais oficiais da SEDUC e o trabalho com habilidades e competências, dialogar sobre a competência leitora nas aulas de educação física e retomar orientações sobre o retorno das aulas presenciais. Beleza? E aí, para a gente começar a nossa discussão, né, na anterior eu trouxe um texto do João Batista Freire, e aqui eu trago uma afirmação, né, que pode ser uma pergunta, para vocês refletirem sobre. Tá? O que se leva da vida? É a vida que se leva? Então, reflitam aí, vamos fazer igual o centro de mídias, né? Um minutinho para vocês pensarem, se vocês concordam com essa afirmação, se vocês não concordam, se talvez vocês concordem com isso, se vocês concordam em partes, né? Concordam mais ou menos, que o que se leva da vida é a vida que se leva. E aí lá no final vocês vão entender um pouquinho aí dessa minha frase, né? E deste momento aí de reflexão. Tá bom? Então, acho que já pensaram, refletiram, né? Nosso 1 minuto é igual a 1 minuto de silêncio do futebol. Necessariamente não precisa durar 1 minuto. Mas pensem nessa frase, reflitam, e aí lá no final vocês respondem aí para mim, tá? E a gente vai voltar nessa reflexão. Fazendo uma retrospectiva, pessoal, na TPC número 2 a gente tratou, né, desses materiais do currículo em ação, do São Paulo Faz Escola, do currículo paulista e de como esses materiais aí foram sendo atualizados, né, e como é que esse funcionamento para 2021 deve acontecer. Tá? Também falamos dos objetos de conhecimento específicos da educação física, né? Esses aqui vocês precisam conhecer, né? Se possível ter esse print de tela aqui salvo em algum lugar para vocês diariamente olharem, entenderem, né, o percurso que a educação física pretende aí nos diferentes anos e séries, tá?
Falamos também de como entender essa habilidade, né? Esse código alfanumérico da habilidade, tá? Isso também é super importante porque isso é que vai nortear o trabalho aí, principalmente nas avaliações externas, né? Para você identificar as questões e conseguir realizar aí boas avaliações, né? E aqui eu trago algumas dúvidas que são retiradas do formulário que vocês respondem, né? Naquele último campo lá, que é de críticas, sugestões, né? Recados, e de antemão já agradeço, né? A quantidade de pessoas que elogiam a TPC e falam que foi um momento bom para refletir, para aprender e para resolver algumas dúvidas. Então, eu faço isso com maior carinho para vocês, tenho me esforçado bastante para trazer temas que vocês consigam aí usar no dia a dia, né? E conto com vocês aí para sempre contribuírem lá para que a gente consiga criar, né, um formato para a nossa TPC, para que ela seja cada vez mais relevante para vocês, tá? Às vezes os temas precisam ser mais teóricos, né? Devido ao formato mesmo de interação que a gente está tendo, mas cabe a nós aí termos momentos ao vivo também, de interação, e a gente vai fazendo isso igual foi o ano passado, né? Para que também a gente consiga aí formatar isso de maneira mais legal, tá? Que não fique só eu falando, né? Só apresentação de PPT. Então, acho que conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai organizando o trabalho e conseguindo aí fornecer outras possibilidades, tá? Então, eu separei 3 dúvidas que me chamaram mais atenção lá, e eu pego isso na íntegra, tá, pessoal? Do jeito que vocês escreveram lá, não mudo nem os erros que porventura aconteçam de digitação, tá? Então, primeiro diz assim, que a maior incerteza é saber como irá ficar, Thiago, pois alunos não estão nem presencialmente nem remotamente. Sei que a escola deverá criar meios de buscar esse aluno, mas vejo aí a nossa maior dificuldade, a evasão que irá acontecer. Eu também concordo, né? Não olhei quem escreveu isso, tá? Mas também entendo que a grande dificuldade nossa é fazer com que esse aluno realmente se mantenha engajado com o processo educacional. Então, por isso que a secretaria, também a DE tem proposto aí, principalmente para os coordenadores e diretores, muita conversa, né, e formação sobre as questões da busca ativa, que ela deve ser ativa a todo momento, né? Antes a gente fazia isso mais ao final do bimestre, ao verificar o excesso de faltas ou abandono de algum aluno, mas isso deve ser diário agora, pessoal. Essa busca ativa deve ser responsabilidade de todos e deve ser diária. E, com certeza, alguns a gente não vai conseguir trazer para a escola, fazer com que nesse momento eles tenham esse contato educacional, mas é aquela coisa, né? Se a gente conseguir salvar sempre mais um e mais um e mais um, essa conta aí pode ficar menos dolorida, né? Então, a dica que eu tenho para vocês é de compartilhar essa responsabilidade da busca ativa com a escola também, tá? Uma outra sugestão fala assim, apresentação de diferentes ferramentas para a elaboração de nossas aulas. Então, esse seria um tema que eu traria para vocês sobre algumas ferramentas, tá? Mas a questão da competência leitora está aí em pauta, né? Em todas as disciplinas, então eu tive que colocar em ordem, né? Na educação física também, seria o tema da semana que eu estava de férias, tá? Mas nas próximas aí eu tenho aí já na carta na manga, que é esse ATPC com algumas ferramentas aí que vocês podem usar na produção, na realização das aulas, tá? Precisamos de ideias para dar aulas práticas, seguindo os protocolos de segurança. Então, pessoal, nós vamos retomar aquele protocolo lançado pela secretaria, né, que traz aí algumas ideias. E outras ideias, pessoal,
sempre que eu encontro, né, eu já de antemão já mando para vocês lá via WhatsApp, porque é o nosso meio de comunicação mais rápido, tá? Mas é aquele discurso que eu já disse algumas vezes, não existe uma cartilha de educação física para a pandemia, então nós vamos ter realmente que aprender fazendo, tá? E esse aprender fazendo é compartilhar conhecimento, estratégias e boas ideias que vocês aí têm conseguido realizar, né, nas escolas, tem funcionado, tá? Então acho que talvez seja mais interessante que vocês compartilhem comigo, né, no, no privado e depois a gente joga isso no grupo, do que eu dar ideia para vocês, porque eu posso dar uma ideia que talvez não funcione aí na escola, e vocês é que estão vivendo isso mais de perto, tá? Mas tudo que eu encontro, pode ter certeza que eu compartilho com vocês. E vamos pensando, né? Talvez a gente marcar um ATPC ao vivo aí para cada um compartilhar aquilo que tem dado certo, talvez esclareça e ilumine, né, para todo mundo aí novas ideias, tá bom? Então, agora de fato a gente começa o nosso tema de hoje, né, sobre as competências, esse entrelaçamento das competências e a questão da competência leitora, esse desafio na educação física. Então, para começar, pessoal, nós sabemos aí que o currículo paulista ele está entrelaçado, né, está embasado na BNCC, que traz aí na sua página 29 e 30 as competências gerais, que é aí o norteador de tudo que acontece nos diferentes componentes curriculares e o que espera-se, né, que aconteça aí na educação básica, tá? Então, dentro dessas competências, eu não vou ficar lendo e nem me alongando muito nessas competências, né, porque também é um assunto que vocês já viram algumas vezes, e eu coloco um link para vocês aí, de estudo mesmo, de pessoas que têm muito mais propriedade que eu para falar desse assunto, né, que foram os executores da BNCC, né, os redatores, mas que aquele, aquele que tiver interesse, né, em aprofundar, entender cada um deles, pode entrar lá no vídeo, o vídeo é curtinho também, tem só 13 minutos, tá? Vocês conseguem aí entender bem melhor. É um vídeo com a Ana Penido, que já foi, inclusive, veiculado aí nos momentos de planejamento e replanejamento de vocês. É só para a gente relembrar, tá? Dentre as competências gerais do BNCC, nós temos a número 1, que é o conhecimento, a 2, o pensamento científico, crítico e criativo, a 3, o repertório cultural, 4, a comunicação, 5, a cultura digital, 6, o trabalho e o projeto de vida, 7, a argumentação, 8, o autoconhecimento e autocuidado, e 9, empatia e cooperação, e a última, responsabilidade e cidadania. Lembrando que todas essas competências culminam no que a gente chama de educação integral. Tá? Seguindo, pessoal, nós temos aí no currículo paulista, na nossa página 96, né, as competências específicas de linguagens para anos iniciais e anos finais. Vocês sabem, né, que o currículo paulista está dividido em 2 grandes cadernos, né, que os anos iniciais e finais vêm junto, e depois aquele que foi aprovado em um segundo momento, que é do ensino médio, tá? Então, dentre as competências específicas de linguagem, nós temos aí a número 1, que é compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades, identidades sociais e culturais. Temos a 2, que é conhecer e explorar diversas práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos de atividades humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Temos a número 3, que é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. A 4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. O número 5, desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artística cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. E 6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva, e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Sendo assim, pessoal, nós percebemos aí que a gente precisa entender como a educação física, né, se encaixa dentro dessas habilidades e linguagens, lembrando que nós somos da área de linguagens, tá? E aí nós temos lá na página 253 e 254 as competências específicas de educação física previstas aí para o ensino fundamental, anos finais e anos iniciais, tá? Então, no número 1, nós temos compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural neste campo. A 3. Refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e qualidade de vida, inclusive no contexto das atividades laborais. 4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutindo posturas consumistas preconceituosas. 5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreendendo seus efeitos e combatendo posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. 6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural de povos e grupos. 8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e promoção da saúde. 9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. E 10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginástica, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonista. Então, pessoal, percebam que essas competências específicas da educação física, elas precisam aí seguir aí um grau de complexidade, né? Elas vão se complementando e vão tornando aí o discurso, né, visto lá nas competências da linguagem, mais voltados para o nosso campo de conhecimento, mas não somente a ele, né? Então, cria-se momentos de experimentação, mas também de utilização, de reconhecimento, né, que são os verbos aí que a gente encontra sempre no início, né, de cada componente, né, identificar, interpretar, reconhecer, né, refletir, outra vez o identificar, compreender, o planejar. Então, mesmo sendo específico de educação física, a gente não fica só no campo do fazer, né? Então, a gente precisa também entender
nessas ações previstas no verbo, né, e trazer isso para as aulas de educação física, né, porque muitas vezes a gente, aí dominado, né, pelo senso comum e pela formação talvez na nossa formação, né, a gente não trabalhava nesse contexto de habilidades e competências, e sim somente do conteúdo, né, então a gente tende sempre a querer fazer, né, e esquece muitas vezes desse refletir, desse reconhecer, desse identificar, tá? Por isso que é tão interessante a gente esmiuçar esse currículo paulista, né, essa versão mais atual, entender essas competências previstas, né, desde a BNCC, que vão sendo esmiuçadas até chegar nos cadernos de professor e aluno, para que a gente consiga aí, de maneira mais assertiva, planejar as nossas aulas. Continuando, pessoal, nós temos aí as competências agora por área no ensino médio. Né? No ensino médio vocês sabem que nós não temos competências específicas por componente curricular, sendo somente as de área. Tá? E aí a número 1 fala sobre compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discurso nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Número 2, compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades, a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. 3. Utilizar diferentes linguagens artísticas corporais e verbais para exercer autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitam o outro e promovam direitos humanos, consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. 4. Compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressão identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. 5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. A 7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Então, pessoal, consigam perceber, né, que no ensino médio, né, se fala muito em respeitar, né, os diferentes olhares, né, se fala de direitos humanos, da questão de combater aí preconceitos,
e por muitas vezes eles trazem, né, a palavra práticas, né, corporais. Então, tá aí, né, uma maneira muito simples de a gente se identificar dentro dessas competências. É claro que elas são grandes, né, e por isso são da área, porque entende-se que é uma competência em que deve haver aí um trabalho multidisciplinar para que ela seja totalmente abordada, né? Mas vocês veem que algumas palavras se repetem, né? E vem lá desde as competências dos anos iniciais, né? Da linguagem lá dos anos iniciais, a gente vê aí muita coisa parecida, né? A gente faz a leitura, às vezes parece até que copiou e colou errado, né? Mas é porque realmente elas vão em um movimento espiral, aumentando a complexidade, mas a essência continua. Por isso é tão importante que vocês visualizem, né, este percorrer aí e entendam que essas habilidades devem ser aí o fio condutor aí para produção, né, das aulas e devem ser o caminho aí a ser atingido aí para que os alunos realmente aprendam, né, não só aquilo que está previsto, mas eles falam aqui muitas vezes em favorecer aí a questão dos conhecimentos, né, de identidade, diversidade, diferentes saberes, né, identidades e culturas. Então, é trazer também aquele conhecimento que o aluno tem culturalmente aprendido fora da escola para dentro dos muros da escola e com isso ressignificar as práticas. É claro que não é um movimento fácil, né? É uma maneira atual de ensinar e aprender, mas estudos comprovam que não dá mais também para a gente continuar ensinando, né, daquele jeito mais tradicional, visto que os estudantes hoje em dia eles exigem, né, ações mais significativas, né, eles têm acesso a mais informações e por isso a gente precisa criar aí uma aprendizagem mais ativa, né, que converse mais com aquilo que eles estão assistindo, comentando, vendo, visualizando, né, para que realmente traga significado para a vida deles. Então, pessoal, só para a gente retomar aí a definição de competência, né, que é algo que a gente também precisa ter aí anotado, né, ou aprendido, né, esse aqui é o tipo de questão que cai na prova, tá? Então, deu um print na tela. Então, reiterando os termos da BNCC, o Currículo Paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, pessoal, mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então percebam, tá, que aquilo que eu disse anteriormente, essa mobilização de conhecimentos é realmente para dar significado, né, para situações, problemas aí do dia a dia, né, do mundo do trabalho, do exercício da cidadania. Então, é preparar realmente esse aluno para a questão do ensino integral, né, do indivíduo, múltiplas aprendizagens. Tá? E aí, pessoal, entramos. Essa foi uma introdução, né, bem grande, mas a gente precisa fazer essa retrospectiva para entender onde queremos chegar. Entramos de fato na questão da competência leitora dentro das aulas de educação física. Então, a gente às vezes fica com uma pulga atrás da orelha, né? Falando, pô, educação física é da área de linguagens, aí a gente fica, ouve, né? Educação física precisa ajudar nessas habilidades, mas a gente tem as nossas específicas, e aí o que eu posso fazer? Então, pessoal, pensando nisso, né, e pensando
em viabilizar e trazer algo concreto para que vocês possam entender este processo, né? O que eu fiz? Eu peguei e articulei, né, essas habilidades, essas competências, como vocês viram aí, né? Então, este eu acho que já é o nosso primeiro desafio, é entender como é que todas essas competências que o currículo paulista absorve, né? Como é que tudo isso pode conversar entre si, então como é que a gente resolve esse desafio? É realmente lendo, entendendo, né, e fazendo os entrelaçamentos, a gente buscando aquela competência que se encaixa naquele determinado objeto de conhecimento, e dentre isso, onde ela pode conversar com a competência de linguagens, e depois onde isso se adequa nas competências gerais da BNCC, é fazer um caminho contrário aí, para a gente conseguir entender isso, visualizar como é que foi pensado nessa estrutura, tá? Segundo desafio, pessoal, é entender essa tal dessas múltiplas linguagens, né? Fala lá de linguagens corporais, artísticas, né? Então a gente entender essas múltiplas linguagens, porque por muito tempo a educação física ela se preocupou realmente só com a linguagem corporal, né? Então a gente sabe, né, que o corpo fala, essa imagem justamente que eu trouxe para elucidar isso, mas o professor de educação física agora ele também precisa entender dessas outras questões, né? Da, da competência leitora, das interações das linguagens artísticas. É claro que ele não será um especialista nisso, mas devido a esse trabalho, principalmente no ensino médio, voltado por áreas, né? Ele precisa sim entender como é que tudo isso conversa para que consiga resultados mais positivos na aprendizagem destes estudantes, tá? Interação essa, pessoal, que também não é novidade, porque nos anos iniciais, por muitas vezes, né, já existe esse tipo de interação, pensando que lá eles têm um professor polivalente na sala, né, depois somente arte e educação física, outros professores, e muitos trabalhos aí descritos no PEI e no EMAI, né, são realizados em conjunto, né? Ora, o professor de educação física realiza uma atividade, né, de um jogo ou brincadeira previsto lá no caderno, ou às vezes realiza uma brincadeira e jogo lá na quadra e o professor da sala contextualiza isso em forma de um texto, né, uma produção textual dentro da sala. Então, intencionalmente, ou não sei se propositalmente, isso já acontece, né? Mas a gente precisa pensar em agora que isso deve acontecer intencionalmente, né? A gente precisa fazer as coisas e entender por que a gente está fazendo, tá? E o terceiro desafio que eu trago aí é a gente ajustar essa aprendizagem, né, através das habilidades e competências, demandas escolares e para a vida, né? Nós vimos lá um exemplo, né, da competência, falando que a gente precisa pensar além dos muros da escola, e é isso mesmo, né, pessoal? O aluno do século XXI ele só demonstra interesse e engajamento naquilo que ele visualiza que é relevante para a vida dele. Aquilo que não é, mesmo a gente sabendo que precisa aprender, eles não demonstram muito interesse. Então, daí também o nosso grande desafio, né? É tentar criar aí suporte, né, para que a gente consiga elucidar, né, modelos de daquilo que a gente está falando, de onde eles podem usar isso para a vida deles, tá? E aí eu trago uma tirinha aí que as tirinhas são sempre bem significativas, né? Em poucas palavras eles querem dizer muita coisa. E aí dois estudantes ali conversando, né? Professores nos ajudam a ler, mas a gente já sabe ler, a ler o mundo. Então é isso que a gente precisa tentar fazer, né? Que eles leiam não só aquele texto previsto lá no caderno, né? Mas que eles leiam o mundo, né?
diante de um mundo que traz uma enxurrada de informações, principalmente que eles veem o mundo de uma maneira mais empática, né, e mais assertiva, que a gente consiga fazer com que eles tenham aí coerência naquilo que eles vão entender, né, interpretar principalmente, que é um dos grandes desafios, fazer com que esses estudantes interpretem as coisas de maneira mais assertiva, né, porque a gente está cheio aí de notícias falsas e de interpretações equivocadas que geram problemas enormes para a gente, tá? Então, esses são alguns desafios que eu trago, pessoal, para a educação física, né? A gente articular todas essas competências, a gente entender essas múltiplas linguagens culturais, artísticas, corporais, né? Como elas se entrelaçam para gerar aprendizagem e ajustar tudo isso à aprendizagem para a vida, tá? E aí, indo um pouco mais além, tá? Nós estamos no momento aí de avaliação diagnóstica de entrada, né, a famosa ADE, e aí analisando essas avaliações, pessoal, eu não quis trazer print dos cadernos para vocês, quis trazer print dessas questões porque realmente trazem esse trabalho multidisciplinar, talvez que a gente tenha que fazer, né, para conseguir resultados mais efetivos aí, principalmente nessas avaliações externas. Então, eu dei o print em algumas questões, em que trazem no seu escopo aí, né, temas que poderiam ser de uma avaliação de educação física, é claro, com as devidas habilidades alteradas, né, ou associadas, mas temas que seriam aí totalmente adequados aí para uma avaliação de educação física, tá? Então, de anos iniciais, eu achei esse texto que fala do brinquedo, tá? Depois vocês veem a questão com calma, tudo bem? A gente vai aprofundar em uma dessas questões, então as outras já vou dar um spoiler aí, vai ficar de tarefa para vocês, tá? Essa análise. Então, do sétimo ano, um texto também que fala de esconde-esconde. Então, é uma brincadeira popular aí, muito conhecida da meninada, né? E por hora, às vezes até executada no ambiente escolar. Tá? No oitavo ano, trago um texto para eu trago não, né? A avaliação traz um texto que fala sobre dançar melhora a qualidade de vida, ao revigorar a saúde do corpo e da mente. Então, tá vendo que são temas aí que são conversas que nós temos também nesse universo da educação física. Do ensino médio, né? Fala de uma tricampeã de mountain bike, né? E da temporada que ela teve lá para atingir o tricampeonato. E aí que nós vamos aprofundar, pessoal, essa questão do nono ano, que tem um texto que fala sobre a bola. Tá? E esse a gente vai ler junto e vai identificar aí algumas coisas, tá bom? E também vou sugerir algumas coisas e associar a uma competência de educação física depois ao final, tá? Então, fala assim, o pai deu a bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5 oficial de couro. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é? Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e pensar que os tempos são outros. Não precisa manual de instrução. O que é que faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com elas. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Uma bola. Bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu e disse, legal, de novo. E dali a pouco o pai encontrou na frente da TV, com a bola ao seu lado, manejando os controles de videogame. Algo chamado Monster Ball, em que os monstrinhos disputavam a posse de uma bola. O garoto era bom no jogo.
tinha coordenação e raciocínio, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensinou algumas embaixadinhas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. Então, pessoal, é um texto bem conhecido também do Luiz Fernando Veríssimo, né? Acho que alguns de vocês já tiveram contato com ele, mas é totalmente atual, né? Um texto de 2017, mas que serve aí para muita reflexão, né? E esse texto aí para o nono ano traz duas questões, tá? Depois a gente brinca aí para ver quem acerta. Me mandem a resposta lá pelo Zap, sem olhar o gabarito, tá? E são até questões bem básicas, né? Que a prova propõe, não são questões aí difíceis, mas o que eu trago para vocês aí de reflexão é de como a gente precisa realmente respeitar os interesses, né? E respeitar a história e a época, né? Hoje em dia, talvez uma bola não signifique muito mesmo para muitos estudantes que nós temos, né? Diante da quantidade de brinquedos que talvez alguns tenham, né? Em contrapartida, a gente sabe que também tem uma população que uma bola significa muito, né? E que o videogame talvez seja um sonho muito distante para eles, né? E que as gerações realmente elas modificam-se, né? E é que não compete a nós falar quem está certo ou quem está errado, mas assim, é claro que como professor de educação física, todos nós gostaríamos que o menino pegasse a bola e fosse brincar e saísse da frente do videogame. Nós também sabemos que hoje em dia existem grandes jogadores de videogame que ganham até mais dinheiro do que jogadores de futebol, aí que não conseguiram, de repente, chegar a grandes clubes, né? Vide aí também vários youtubers, né, que são o sonho de consumo aí da meninada, que também conseguem aí angariar milhões de seguidores, patrocinadores, etc. Então, um texto que vale de reflexão para a gente, né? E para a gente entender nessa dinâmica da competência, né? Eu trago para vocês aqui a competência número 6, específica de educação física, né? Para o ensino fundamental, que ela fala de interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. Então, essa foi a competência que eu entendo, né, que mais se adequa aí a essa questão, né, de interpretar e recriar valores, sentidos e significados, né? Então, essa associação que eu tenho falado lá desde o começo, né? De a gente pensar na questão, pensar como é que a gente pode associar a uma competência específica da educação física, tá? E aí, pessoal, o exercício que eu vou propor para vocês, como tarefa, é justamente esse, para que vocês peguem alguma dessas questões, tá? Pode ser essas que eu mostrei, não só a mesma, né? Ou podem ser outras, que eu vou trazer aqui para vocês o link, tá? Tanto da prova de língua portuguesa, prova de matemática, as provas de anos iniciais, para que vocês acessem o link, né? Deem uma olhadinha, né, nas questões. Essa ADE foi realizada aí em todas as escolas, né, em todos os níveis de ensino. Na nossa diretoria foi a avaliação número 6, porque tiveram vários tipos, né? Deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para vocês. Tiveram vários tipos de avaliação, né? Então, na hora que vocês abrirem aí, tipo, nono ano, vai ter, ó, tipo 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Tá? Então, a nossa foi do tipo 6 aqui, 906, tá?
Esses outros códigos aqui, pessoal, isso aqui é da impressão da avaliação, tá? Não tem nada a ver com habilidade, com coisa do tipo, tá? Nossa, foi a avaliação número 6, tá? Se vocês quiserem olhar, se vocês quiserem não, vocês vão precisar olhar, né, para conseguir realizar aí o exercício, tá? Então, escolher uma questão, diferente das apresentadas, associar a competência específica da educação física e enviar junto com o formulário de presença até dia 25/4, tá? Então, abre lá a avaliação através desses links, tá? Dê uma olhada, tá? É bem legal fazer esse exercício e é legal também perceber que mesmo não estando presente de maneira representativa, né? Não tem questões de educação física nessas avaliações, a gente vê que alguns temas tratados no nosso componente curricular estão presentes e daí surge esse desafio de a gente também lidar com essa questão da competência leitora, né? A gente conseguir fazer com que nossos alunos vejam aquele texto, né? E pensem de maneira mais interpretativa, mais investigativa para aquele texto, né? Pensando que nesse texto da bola, muitos meninos e meninas, né, podem se identificar. E aí, se a gente quisesse elaborar ainda mais, a gente poderia, na nossa aula, aí, criar outras questões, né, ou de repente fazer uma reescrita desse texto, né? De repente a gente pode pensar em inverter a lógica aqui. Ganhar um videogame e o moleque gostar de bola, como é que ficaria esse texto, né? Então a gente já faz uma reescrita, né? A gente propor um final diferente para isso aqui, né? Uma situação, a gente pode talvez aí criar uma discussão sobre gênero, né? Que fala do presente para o garoto, podia ser uma menina que ganhou a bola, o que é o problema, né? Então, é esse tipo de interação que eu gostaria que vocês refletissem, né? E pensassem aí em fazer. E, e é isso, né? Que essa competência leitora propõe aí no universo da educação física, que a gente consiga associar o nosso componente curricular à língua portuguesa, tá? É um exercício que também não é fácil, mas que nós vamos aprender a fazer, tudo bem? O de hoje foi bem simplesinho, espero que vocês entendam. E como eu sempre falo, pessoal, é tudo questão de usabilidade e questão da gente ir entendendo melhor. Então é claro que não dá para a gente já se achar especialista, né, em competência leitora, mas a gente precisa exercitar, precisa entender como é que isso funciona, entender os caminhos, entender as nuances aí previstas no currículo, por isso que é tão importante também a gente sempre estudar esses materiais oficiais da secretaria e a gente tentando fazer, né? Uma vez em cada sala, depois no outro bimestre 2 vezes, no outro bimestre 3 vezes, depois chegar no quarto bimestre você conseguir de repente fazer uma interação por aula, tá? Então é questão de ir exercitando para aprimorar essa prática. Pessoal, aqui no meu cronômetro já estourei o tempo da TPC, tá? Então eu não vou entrar no mérito deste documento de novo, tá? Que é aquele documento oficial da secretaria, mas vou anexar os materiais que vão para vocês aí e se realmente as aulas voltarem ao presencial, né, como está previsto pela secretaria, a gente não sabe ainda sobre o decreto municipal, se vai mudar ou não, mas aí, por favor, deem uma folheada de novo, né, ele é um documento pequeno, mas ele traz aí um checklist sobre distanciamento, sobre a higiene, sobre monitoramento, sobre limpeza e higienização, sobre as atividades, sobre comunicação, tá? Então, deem uma olhadinha nesse documento de novo, para que vocês retomem e recordem, né? Tem que fazer, apesar de estar sendo muito veiculado, né? Como é que vai funcionar esse retorno nas escolas, mas para a educação física a gente sabe que às vezes é um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem aquela coisa de sair do ambiente
da sala de aula, né, ir para a quadra e depois o retorno, a ida no banheiro, os materiais, então é legal vocês darem uma olhadinha nisso, tá? Nossa avaliação em modelo de QR Code, tá? Então apontem o celular, ou quem estiver vendo pelo celular, depois tem o link lá no blog também, é só acessar o link e responder lá o formulário para a gente ter a presença, tá? Só reforçando, pessoal, mesmo se você não tiver tempo de ver, né, registra a presença e assiste depois, porque eu preciso lançar isso depois no CAD de formação, a lista de presença. Então eu dou um copia e cola lá no formulário, né, para criar a nossa lista de presença. Então, às vezes a pessoa demora para assistir e a hora que eu copio e colo lá ainda não está com o nome, tá? Então, registrem a presença, né? E mesmo se não tiver assistido todo ainda, tá? Apesar que esse trabalho eu não faço no dia, tá, pessoal? Eu faço uma semana depois essa lista de presença aí. Então, dá tempo suficiente para vocês assistirem. Lembra daquela frase no comecinho que eu coloquei lá, né? O que se leva da vida é a vida que se leva. Coloquei uma afirmação, coloquei uma exclamação, uma interrogação. E queria trazer para vocês essa reflexão, né? Se realmente o que se leva da vida é a vida que se leva, e se a gente tem que levar uma vida mais tranquila, né? Essa semana falou a gente porque era do grupo, né? Continuou aí no grupo de Zap dos amigos da Educação Física de Lins, mas eu perdi um grande amigo, que é o José Roberto, foi professor nosso aqui por alguns anos e se removeu para uma API lá de diretoria de Barretos. Essa semana sofreu aí um infarto fulminante, né? Então, nos deixa aí reflexivos, né? Sobre a vida, né? Era um cara cheio de vida, sem nenhuma comorbidade visível, né? Um viajante do mundo aí e espero que esteja em paz, tá? E esse ATPC vai em homenagem a ele, tá? E esses dizeres do lado aí é uma das últimas postagens que ele fez no Facebook, né? Eu entrei lá para me despedir. Depois leiam aí com calma, né? E, e reflitam sobre isso, pessoal, sobre a velocidade que a gente tem vivido, sobre as demandas que a gente tem sofrido aí e sobre o tempo que a gente tem que dar pra gente, né? Pro coração, pra família, pros amigos, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre tudo isso, né? Pra estar em paz, estar feliz. E a gente sabe que quando a gente está feliz as coisas fluem da melhor maneira, tá? Então, bom trabalho para vocês, uma ótima semana e até a próxima. Desculpem estourar o tempo aí de vocês, mas não foi nem 10 minutos. Eu acho que a conversa foi boa, espero que tenham gostado. Depois me avaliem lá no formulário, na verdade avaliem a TPC, né? E se tiverem dúvidas, entrem em contato. Bom, beijo no coração, até mais.